Vamos então prosseguir o nosso estudo sobre a adoração. Adorar ao Senhor por seus atributos, conhecer o Senhor em toda a beleza do seu ser. E quando nós nos expomos ao que Deus é, nos expomos à glória, ao brilho da sua luz, ao brilho do seu caráter, então esta glória vem enchendo as nossas vidas, vem enchendo o nosso coração e vem nos transformando à semelhança do Senhor. Nós sabemos que as pessoas que adoram as imagens de escultura se tornam semelhantes a elas. Tem boca e não falam, tem pés e não andam, tem olhos e não veem, tem nariz e não cheiram, e pés não andam. E a palavra de Deus nos diz, no versículo 8 do Salmo 115, que tornam-se semelhantes a elas, as imagens, todos que as fazem, bem assim todos os que nelas confiam. Ou seja, quem adora a imagem fica insensível, fica como morto espiritualmente, sem sensibilidade espiritual. Mas quando adoramos o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que não é em figura humana, o Deus que é este ser tremendamente maravilhoso, espiritual, dinâmico, pessoal, que abrange muito mais do que todo o universo. Todo o universo cabe dentro dele. Está tudo imerso neste ser glorioso que é o nosso Deus. Então, quando nós vamos conhecendo Deus e quando nós o adoramos, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele nos seus atributos perfeitos. Semelhantes a eles nos seus atributos comunicáveis, em bondade, em amor, em justiça, em misericórdia. Nós vamos nos tornando semelhantes a Deus, em longanimidade, em benignidade. Nós vamos ficando parecidos com Ele e cheios do seu amor, da sua paz e da sua graça. Mas nós sabemos que há os atributos incomunicáveis de Deus. Aqueles atributos que mostram que Deus é Deus e ninguém é semelhante a Ele. Ele mesmo diz e convoca os homens dizendo: quem é semelhante a mim? Quem pode prever o futuro como o Senhor o faz? Então, vamos estudar hoje um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a sua onisciência, ou seja, a capacidade de Deus de saber todas as coisas, de ter a resposta para todas as perguntas, de ser o Criador de todas as coisas e com sabedoria tê-las feito, ter fundado a terra com sabedoria, ter criado o homem com sabedoria. Então vamos mergulhar um pouquinho na sabedoria de Deus, descobrindo como Deus é sábio, descobrindo como Deus sabe o nosso presente, nosso passado e o nosso futuro. Nós vamos caminhar um pouquinho na onisciência de Deus, podendo compreender como Deus fez todas as coisas com tanta precisão, com sabedoria. Vamos então orar primeiramente. Eu convido você a orar comigo esta oração de adoração, engrandecendo ao Senhor, porque Ele é sábio, engrandecendo nosso Deus, porque Ele é onisciente, sabedor de todas as coisas. Nós vamos orar assim: Senhor, te adoro por tua sabedoria. Quão profunda e quão elevada é a tua sabedoria. Através dela fizeste tudo o que há. Toda a criação manifesta a tua glória e a grandeza do teu entendimento. Senhor, por causa da magnitude da tua sabedoria, tu envergonhas toda a sabedoria humana que é confundida e tida por louca. Por isso estou aqui, para encontrar aquilo que verdadeiramente tem valor, adquirir tua sabedoria mais do que a prata e o ouro, mais do que toda a riqueza e do que toda a glória humana. Sei que queres que eu tenha o conhecimento de ti e da tua grandeza, que vale mais do que sacrifícios. Portanto, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Inclino meu coração ao entendimento e os meus ouvidos ao som da tua voz, que pode me dar a direção e a tua sábia instrução.
Assim, entenderei o teu temor, Senhor, e acharei o teu conhecimento, ó Deus. Toda sabedoria pertence a ti e vem de ti. Jamais serei sábio a meus próprios olhos, nem caminharei segundo o meu próprio entendimento. Que a tua multiforme sabedoria, revelada em tua noiva, seja de uma vez por todas conhecida pelos principados e potestades nas regiões celestiais. Uma vez por todas conhecida pelos principados e potestades nas regiões celestiais. Quanto a mim, em todos os dias da minha vida, buscarei a sabedoria que vem do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A ti, Senhor, único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade, o domínio e o poder, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Assim nós devemos orar ao nosso Deus que é sábio, ao nosso Deus que sabe todas as coisas e que com sabedoria fez todas as coisas e com sabedoria Ele sustenta todas as coisas que criou. A este nosso Deus seja toda glória, seja toda honra, todo louvor. Nós sabemos que tudo que podemos fazer, cada passo que nós damos, é por causa da sabedoria de Deus. O Senhor nos ensina e coloca no nosso próprio corpo como cuidar desta máquina que é o nosso corpo, como alimentar, como andar, como fazer exercícios, como fazer a vontade de Deus, como nós podemos descansar e dormir e cuidar do nosso corpo e também cuidar da nossa alma, manter o nosso coração limpo, manter o nosso coração íntegro na presença do Senhor. Isso tudo nós só podemos fazer com a sabedoria de Deus. E nós vamos entender, nós vamos ver neste nosso estudo sobre a onisciência de Deus, que Deus nos capacita com sabedoria para cumprirmos todo o seu propósito. Mas vamos começar bem do começo. Vamos ao dicionário ver o que ele nos diz sobre a sabedoria. O dicionário nos diz a respeito da sabedoria: grande conhecimento, erudição, saber, ciência, qualidade de sábio, prudência, moderação, temperança, sensatez, reflexão, conhecimento inspirado nas coisas divinas e humanas. Grande conhecimento é a sabedoria. Mas quando nós estudamos Deus e a sua onisciência, nós vamos ver que é muito mais do que isso. Deus é bem mais amplo do que apenas o conhecimento. Há pessoas que têm conhecimento. Há pessoas que mergulham nos livros, nos ensinos, para terem conhecimento das coisas e sabem muitas coisas. Mas a verdadeira sabedoria não é apenas ter o conhecimento das coisas, mas é saber aplicar estes conhecimentos. E estes conhecimentos, ou seja, da natureza, da vida, do projeto de Deus, do plano de Deus para o ser humano, ele está alinhado com o trono de Deus, ele está alinhado com a vontade de Deus, com os planos do Senhor para a terra, para os homens, para nós. Então, ser sábio é muito mais do que ter apenas o conhecimento, é colocar isto em prática. Por exemplo, se eu estou com muita sede e eu tenho ali um copo de água, eu posso conhecer muita coisa sobre a água, que a água é um elemento químico, H2O. Posso conhecer, fazer uma análise daquela água e dizer, esta água é pura, esta água veio da rocha, da mina, esta água tem tantos % de cálcio, de sais minerais, esta água tem isso, tem aquilo. Mas se eu não me apropriar daquela água, se eu não beber aquela água, ela não fará em mim aquilo para o qual ela foi criada. E ela veio
até mim. Ou seja, eu morrerei de sede, tendo conhecimento da água, se eu não beber, se eu não me apropriar dela. Eu posso conhecer Deus, eu posso dar aula de teologia, eu posso falar coisas lindas a respeito de Deus, mas se eu não me apropriar, não só do conhecimento de Deus, mas da comunhão, do relacionamento, se eu não tiver amizade com este Deus, se eu não me entregar a Ele, se eu não me revelar a Ele, deixar que Ele se revele a mim, se nós não tivermos este entrosamento, se nós não formos amigos, se nós não nos entregarmos a este Deus que é tão grande, tão maravilhoso, não vai adiantar nada este conhecimento. Ou seja, a sabedoria é este conhecimento em prática. Conhecer Deus é mais do que teoria, é se deleitar nele, se lançar em seus braços e tomar posse de tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela a respeito deste Deus tão maravilhoso. Vamos ver que a sabedoria, em seu sentido mais completo, pertence somente a Deus. Jó 12, 13, Isaías 13, 2, Daniel 2, 20 a 23. A sabedoria de Deus não é apenas o seu conhecimento completo de todas as coisas, mas o cumprimento do que ele tem na sua mente. Então vemos que a sabedoria de Deus não é apenas o conhecimento de todas as coisas, não é apenas a ciência de todas elas, mas é o cumprimento destas coisas que estão na mente de Deus. Nós vemos quando Jó passou por aquela provação tão terrível, quando lemos o seu livro que fala sobre o sofrimento do homem e a teologia e o homem diante de Deus, o comportamento. Há tantas pessoas que ficam em dúvida sobre o sofrimento do homem. Por que as pessoas sofrem? Por que nasce um com problema? Por que doenças genéticas? Por que isso? Por que aquilo? Nós sabemos que todas as respostas estão lá no livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3, quando Deus criou o homem perfeito, Deus criou o homem com um propósito, Deus criou o homem para conhecê-lo, para se deleitar nele, para ter comunhão com Deus, para desfrutar da presença de Deus, desfrutar da companhia do Senhor, da amizade de Deus. Deus nos fez para que nós pudéssemos louvá-lo, adorá-lo e nós pudéssemos ter este gozo, este prazer na presença de Deus conosco, na comunhão com Ele, na conversa com Ele, ter este prazer, esta alegria, desfrutar da companhia de Deus. Mas quando o homem pecou, Deus havia dito: no dia que pecares, certamente morrerás. E a morte não é aniquilamento, morte não é o fim, morte é a separação. Separação do corpo, da nossa alma, do nosso espírito, é a separação de Deus. Quando o homem pecou, veio a morte espiritual, a separação de Deus, a glória de Deus que o envolvia, aquela gostosura da vida, o sentido de viver, o prazer da vida, viver em liberdade, viver em amor, viver em inocência, viver em pureza, viver desfrutando de tudo que Deus havia dado. Este prazer foi embora quando o homem pecou. Ele olhou para si mesmo e viu que estava nu, completamente frágil, envergonhado do que havia feito. Então todas estas coisas vieram sobre o homem. Toda a raça humana estava ali representada em Adão e Eva. Veio a morte, veio a enfermidade, veio a dor, veio o sofrimento. Tudo isto veio em consequência do pecado. Mas Deus, no seu plano infinito, Deus não desistiu do homem. Deus não iria deixar o homem à mercê da sorte. Deus não iria deixar o homem sofrer e abandoná-lo à mercê. Não. Deus tinha um plano de restaurar o homem. Deus tinha um plano não somente de salvar o homem, mas torná-lo novamente, trazê-lo novamente àquela pureza, à semelhança,
a imagem de Deus, a semelhança do Senhor, a trazer sobre si a imagem do seu Criador, em pureza, em beleza. Assim como uma moeda de cobre ou de um metal que é perdida, caída na terra, e ali fica muito tempo, muitos anos, e a corrosão vai destruindo a cunhagem daquela imagem que estava ali na moeda. Aquela figura que estava cunhada ali, ela se perde com a corrosão da moeda. O pecado nos fez perder a glória de Deus, a imagem de Deus que estava cunhada em nós, que estava impressa no homem. A beleza de Deus se perdeu. Mas Deus é aquele que nos deu o seu Filho Jesus. E na sabedoria de Deus, Ele trouxe a bênção de nos restaurar, de nos fazer passar novamente pelo fogo, por uma nova vida, experimentar um novo nascimento, ser uma nova cunhagem, completamente nova, sem escória, sem corrosão, um novo ser, uma nova criação em Cristo. Nós sabemos que de todas as religiões do mundo, a única que apresenta solução para o pecado do homem é o cristianismo, porque Deus faz em nós todas as coisas serem novas. É como se a vida velha fosse apagada, fosse destruída, morresse, fosse crucificada, aniquilado o velho homem. E uma nova vida Deus nos desse em Cristo Jesus, para começar tudo de novo, para escrever uma nova história a partir do momento da nossa conversão. Esta é a sabedoria de Deus. Esta é a revelação que Ele nos traz em Sua palavra com relação à vida do homem, à essência do homem e o projeto de Deus para cada um de nós. Então, a sabedoria de Deus não é apenas o conhecimento, mas o cumprimento daquilo que está na mente de Deus em relação à humanidade, em relação ao novo ser, a nova vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos traz um texto maravilhoso em Provérbios 5, 21, que diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Na sabedoria de Deus, nós vimos que os atributos de Deus, eles se entrelaçam. Os atributos de Deus estão imbricados, estão entrelaçados ao ser de Deus, a perfeição do Senhor. Nós vamos vendo as facetas dele nos seus variados atributos, perfeitos, inquestionáveis, eternos, santos, maravilhosos. E nós vamos ver que a sabedoria de Deus está ligada à onipresença de Deus. Deus sabe todas as coisas porque Ele está em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Neste exato momento em que você assiste a este programa, assiste a este DVD, neste momento, Deus está presente aí com você. Assim como Ele está presente aqui comigo enquanto eu faço esta gravação, assim como Ele está presente contemplando todas as coisas nos céus, recebendo a adoração dos anjos, dos serafins, dos querubins, e Ele está vendo nesta hora, vamos dizer assim, no subterrâneo, nas reuniões em cavernas, nas reuniões terríveis, tenebrosas dos seres das trevas. O Senhor está ali sabendo tudo que eles estão maquinando, tudo que o mal está planejando. Deus sabe, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, porque Ele está presente em todo lugar. Então Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe não apenas aquilo que nossos lábios falam, aquilo que nós externamos com nossos gestos ou com os nossos lábios, mas Ele conhece também o nosso interior. Ele sabe os nossos pensamentos. O diabo não pode saber os nossos pensamentos, não pode penetrar em nós e conhecer. Não, mas Deus sim. Deus sim. Deus conhece os intentos de cada um. Nós vemos na história de Caim e Abel
que quando Caim ofereceu o seu sacrifício a Deus, quando Caim foi buscar adorar o Senhor, mas não adorou da forma correta, não trouxe as primícias, não trouxe o melhor, ele trouxe algum fruto, qualquer coisa serve. Tantas pessoas querem trazer para Deus, qualquer coisa serve. É para Deus qualquer coisa. Não é assim. Para Deus deve ser o melhor, o nosso melhor, as primícias. Abel pegou do melhor. Abel foi lá naquela ovelha, aquele animal do seu rebanho que era de exposição, o mais bonito, o mais caro, o mais lindo. Ele o ofereceu ao Senhor, enquanto Caim pegou qualquer coisa. A oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada. No mesmo instante descaiu o semblante de Caim. Caim ficou com a cara fechada, ficou com ódio, ficou com ira, ficou com raiva, começou a escutar os pensamentos ou as setas que o diabo lançava em sua mente, de morte, de inveja, de ódio do seu irmão. Mas Deus viu o que estava passando no interior de Caim. Deus viu aquela luta que se travava na sua mente. Deus vê a luta que está passando na sua mente. Deus vê as lutas que você tem enfrentado. Deus está vendo como você está sendo bombardeado por pensamentos malignos. E aqui vai um conselho de sabedoria para você. Todo pensamento que vier à sua mente, que tire a sua paz. Todo pensamento que te enche de preocupação, de ansiedade, ou de depressão, ou de ira, ou de ódio, ou de rancor, esse pensamento não vem de Deus. Esse pensamento vem das trevas e ele foi enviado para te destruir. Então, põe este pensamento para fora da sua mente. Lutero dizia que nós não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa mente, mas podemos impedir que ele faça ninho. Talvez um pensamento venha, você nem sabe quando, como, e vem aquele sopro sobre você, mas você pode impedir que aquilo faça ninho, que aquele pensamento fique ali abrigado. Ponha isto para fora, fique livre, receba apenas a influência dos doces pensamentos, da doce palavra de Deus, do doce Espírito de Deus, que nos traz paz, doçura, calma, salvação, alegria, confiança, descanso. Isto é muito importante. Vemos então que Deus sabe as lutas que nós travamos em nossa mente. A Bíblia nos diz no Salmo 139 que antes que uma palavra saia da nossa boca, Deus já conhece. Deus vê nas sinapses nervosas do nosso corpo a palavra que vai ser pronunciada, Ele sabe antes que ela seja pronunciada. Ele sabe todas as coisas por causa da sua onipresença. Os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. A onisciência de Deus está relacionada diretamente com a sua onipresença, o fato de estar em todo lugar. A criação do universo, assim como a criação do homem, são manifestações de sua infinita sabedoria. E aí temos textos em Jó 10, 8, Salmo 104, Provérbios 14, 31, 22, 2, nos mostram que a criação do homem e a criação do universo manifestam a sabedoria de Deus. O Salmo 19 nos diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra conhecimento a outra noite. Sem linguagem, sem fala, deles não se ouve som algum. No entanto, ouve-se a sua voz, a voz da sabedoria, como Deus preparou todas as coisas, como a terra pode estar suspensa no ar, no nada, no nada. A terra está sobre o nada. Os dias são feitos pelo movimento de rotação da Terra, que leva 24 horas para completar uma volta. E a Terra está em movimento em torno do Sol, levando 365 dias para girar em torno do Sol, percorrendo a sua órbita.
o sistema solar está gravitando em torno do Sol, cada um dos planetas ali com a sua órbita. E o sistema solar está dentro de um outro sistema, dentro do universo, as forças estão totalmente equilibradas, contrabalançadas. Nós vemos que há perfeição em toda a natureza que Deus criou. A sabedoria de Deus está manifesta na natureza. Tudo que o homem faz, ou todas as invenções do homem, ou todas as suas conquistas com sucesso, chegaram a este nível através da observação humana das coisas da natureza. O homem copia a natureza, porque a natureza está em equilíbrio e ela é perfeita. Nós vemos, por exemplo, um castor que prepara ali faz a sua casa e ele prepara uma represa. O castor, ele represa as águas de um riacho e ele faz aquela curva para que a sua represa não seja levada pelas águas, para que o que ele está preparando não seja destruído. E o homem faz as suas represas, as suas grandes obras, as suas usinas hidrelétricas, seguindo aquele mesmo ângulo, aquela mesma curvatura da represa do castor. Os radares estão inspirados nos ouvidos dos morcegos. O morcego é cego e, no entanto, ele não tromba em nada, ele não bate em nada, porque ele emite um som e ele capta aquele som de volta, levando-o a saber onde há objetos dos quais ele precisa se desviar em seu voo. O homem, então, copiou o radar do ouvido dos morcegos. O homem copiou o desenho da aerodinâmica das aves para ter o avião. O avião tem asas, tem bico, tem o corpo comprido, tem os seus pés, as suas rodas para aterrissagem, tem o seu leme, tem o seu rabo, tudo como um pássaro, a aerodinâmica copiada da natureza. O homem copia dos animais marinhos, né? Os submarinos têm o formato de peixes, de grandes peixes, e eles se comportam da mesma forma. Então, na natureza nós temos exposta a sabedoria de Deus, a capacidade de Deus. Ele criou estas leis, leis perfeitas, leis que não serão ultrapassadas pela natureza. Então, toda a criação do universo, a criação do homem, quando nós estudamos o corpo humano, ai, que coisa linda você estudar anatomia, estudar a fisiologia do corpo humano, como funciona, como os alimentos são transformados em energia e como isto é armazenado no nosso corpo, como que nós nos mantemos vivos e quentinhos, 37 graus de temperatura interna nossa, como que isso tudo está em equilíbrio, como que o corpo humano é uma máquina perfeita, criado pela sabedoria de Deus. Movimentos com as nossas mãos, nós temos aqui as nossas digitais, nós podemos pegar coisas tão fininhas, nós podemos fazer movimentos tão delicados com os nossos dedos, assim como podemos sustentar com a força dos nossos braços e com a inteligência que Deus deu ao homem, o homem tem feito obras tão grandes, construindo pirâmides, construindo edifícios, construindo pontes de 13 quilômetros, como o Rio Niterói, construindo arranha-céus, construindo obras tão gigantescas, tão maravilhosas, tão grandes, com a inteligência que Deus lhe deu ao observar na natureza a inteligência de Deus. Onisciência é um atributo de Deus que está ligado à sua onipresença e à sua onisciência, que é capaz de criar. Vemos outro atributo de Deus, Deus criador. Ele é capaz de inventar, de criar leis e de criar seres, de criar coisas, de fazer do nada surgirem todas as coisas.
Em Provérbios 3,19 está escrito: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Vemos aí os céus, nós temos o primeiro céu, o segundo céu. O primeiro céu é essa camada da atmosfera ao redor da terra, essa camada gasosa ao redor da terra, que filtra os raios solares, que nos protege de tantas coisas, de tantas agressões de pedras, de meteoritos, de meteoros e de outras agressões do mundo exterior, do cosmos. E esta camada de ar, esta atmosfera, esta camada de gases que envolve a Terra, traz vida para o planeta. É o primeiro céu, onde estão as nuvens, onde acontecem as tempestades, as chuvas, onde são formados os raios, de onde se ouvem os trovões, onde os aviões trafegam, onde as aves voam, nos céus. E há o segundo céu, que é o universo. As estrelas, as galáxias, as nebulosas, tudo de uma maneira tão maravilhosa feito e criado, que quando estudamos um pouquinho, quando podemos conhecer um pouquinho, nós vemos a profundidade do conhecimento de Deus, da capacidade de Deus de fazer tudo tão grande, tão majestoso. Por exemplo, o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza e que ilumina a Terra e traz vida para nós, é uma estrela de quinta grandeza e que é 360 vezes maior do que a Terra. Ou seja, cabem 360 planetas Terra dentro do Sol. Você pode imaginar o tamanho do Sol? E há estrelas como a estrela Antares, que é tantas vezes maior do que o Sol, centenas, milhares de vezes maior do que o Sol. Nós não podemos nem imaginar o tamanho de uma estrela dessa, criada por Deus, feita por Ele, por suas mãos, se assim podemos dizer, pelo seu sopro, pela sua sabedoria, pela sua capacidade. Nós podemos ver o tamanho de Deus. E quando compreendemos que todo esse universo cabe dentro de Deus e que Ele não somente cuida das estrelas, das grandes constelações, do planeta Terra como um todo, mas Ele cuida de cada plantinha, de cada folha da árvore que só cai com o consentimento do Senhor. Das aves dos céus, que Ele disse para os seus discípulos: vocês estão vendo os passarinhos? Não se vendem 2 pardais por um asse, ou um pardal por 2 asses? Não se vende tão baratinho os pardais, que não têm plumagem bonita, nem sabem cantar tão bonito, nem têm um gorjeio tão bonito? E Jesus disse: contudo, eu quero que vocês saibam que o vosso Pai está cuidando destes pardaizinhos, está cuidando de pardal. Se Deus cuida de um pardalzinho que para nós não tem valor, não tem beleza, ninguém está pegando pardais para vender, ninguém se importa com pardais. E Deus se importa, quanto mais Ele se importa conosco. A onisciência de Deus traz segurança para nós, traz o entendimento para nós de que quando entregamos nossa vida ao Senhor, Ele cuida de nós. Se Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida do homem, daquele que se entrega a Ele e que confia nele para o seu sustento. Ele disse para os seus discípulos que se Deus vestiu os lírios do campo, as florezinhas do campo, aquelas flores que nenhum jardineiro plantou, que ninguém se importou de semear e que elas estão ali no campo por elas mesmas, por si mesmas, por sua própria semeadura, pelo vento, pela chuva, pelos animais. Se aquelas flores tão pequenas, se aquelas flores que não são flores de jardim, têm uma roupagem tão linda, vestidas de um amarelo, de um rosa, de um vermelho, de um lilás, de um azul, de uma exuberância tão grande que Jesus disse que nem Salomão, com todo o seu dinheiro, com toda a sua riqueza, nunca se vestiu com tanta exuberância
como uma florzinha do campo, que as pessoas pisam e nem se importam com elas, que não são colhidas para serem colocadas nos arranjos, nos lares, nos jarros, nas festas. Se Deus cuida de uma florzinha do campo, quanto mais vai cuidar de nós, nos mantendo, nos dando todas as coisas em Cristo. Deus, como é onisciente e sabe todas as coisas, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe aquilo que você precisa para ser plenamente feliz. Não com a felicidade nos moldes do mundo, nos parâmetros do mundo, mas nos parâmetros da sua palavra e da sua vontade. Por isso, vêm as provas, vêm as lutas, vêm as dificuldades, porque através de tudo isso Ele vai trazendo para nós a sua beleza. Ele vai trabalhando em nós e nós vamos entendendo que Ele é fiel. Ele é perfeito. A onisciência de Deus está imbricada com seus atributos perfeitos, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe do que eu preciso. Então Ele me dá proteção, Ele me dá salvação, então Ele me dá o suprimento das minhas necessidades. Porque Ele sabe todas as coisas e Ele tem para mim tudo reservado. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Porque Ele sabe todas as coisas e está presente em todo lugar. E Ele é eterno, e Ele é sábio, e Ele conhece o meu futuro. Então Ele me guia hoje com os olhos no meu amanhã. Hoje, o Senhor estabelece a minha agenda, o Senhor estabelece o meu dia com os olhos no meu futuro, naquilo que vai acontecer em meu viver. Este é o nosso Deus maravilhoso. Não se pode perscrutar a mente de Deus, ela é inescrutável. Somente através de sua própria revelação é que o homem poderá conhecê-la. Não se pode perscrutar a mente de Deus. Quem primeiro deu a Ele, quem conheceu a mente do Senhor, quem sabe a sabedoria de Deus, quem pode penetrar em toda a imensidão da sabedoria de Deus? Ninguém. Quem somos nós? A gente fica como uma formiguinha diante de um gigante. E a proporção é muito, 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 muito maior do que uma formiguinha diante de um gigante. Nós estamos vendo o que está diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo aquilo que nós podemos pegar, cheirar, sentir, apalpar, ver, ouvir. Mas os nossos sentidos são muito pobres para perceber o que Deus é e o que Deus tem para nós. E Ele é maravilhoso e quer se revelar mais e mais em nosso viver. A mente de Deus é inescrutável e através da sua palavra é que Ele se revela a nós. É através da sua palavra que Ele nos mostra o seu plano e Ele nos dá para habitar em nós e para falar conosco o seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o nosso mestre e nos ensina todas as coisas, como Jesus falou. Até a sabedoria dada aos homens para a perícia ou habilidade em qualquer coisa vem de Deus, como dádiva de sua sabedoria criadora. Nós vemos que há muitas pessoas que têm uma habilidade especial. Artistas como Miguel Ângelo, que pegavam um pedaço de mármore e com instrumentos tão rudes, um martelinho, um cinzel, com pincéis, ele ia esculpindo mármore. Ele ia trazendo beleza àquela pedra. Ele ia tirando daquele mármore figuras maravilhosas, anjos, homens e cenas tão tremendas. As roupas, nós temos algumas esculturas que ele nos deixou, obra da sua mente tão criativa, tão como gênio mesmo da arte. Você pode ver a estátua de Davi em Florença, quando a cutícula das unhas ali está perfeita na imagem, os poros onde haveria os pelos ali nas mãos, nos pés,
o traçado das veias nos pés, os músculos. Nós podemos ver de uma forma tão linda, mas nós sabemos que toda esta perícia, a perícia de um músico, a perícia de um Bach, de um Beethoven, a perícia para compor, a sensibilidade para a música, a sensibilidade, a capacidade manual dos cirurgiões, dos dentistas, dos engenheiros. Esta perícia foi dada por Deus. Este talento foi dado por Deus, foi colocado na genética, foi estabelecido ali. As pessoas já nascem com seus dons naturais para a música, para a arte, para a ciência, para as ciências exatas, para a palavra, para a língua, para os relacionamentos. Esta habilidade foi dada por Deus. E Deus, além da habilidade natural dos homens, Ele nos dá habilidades espirituais no mundo espiritual. Dons espirituais, os dons do Espírito, a capacidade de amar, de servir, de adorar, a capacidade de exercer ministérios no poder do Espírito de Deus. A sabedoria divina, dissecada na Bíblia, está ligada às coisas espirituais e, ao mesmo tempo, é prática, tendo origem no temor do Senhor. Jó 28, 28. Nós vemos que o livro de Jó, ou a experiência de Jó, é uma experiência das mais antigas na Bíblia. Talvez Jó tenha sido contemporâneo de Abraão, ou até mesmo antes de Abraão. E no capítulo 28, verso 28, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Jó não tinha a palavra de Deus escrita. Jó não tinha o Salmo 23 escrito para ele no momento da dor, da enfermidade, da dificuldade. Mas o Espírito Santo podia trazer a revelação de Deus. E Deus se revelou a Jó. E Deus se mostrou para ele a sua grandeza, o seu poder, a sua sabedoria, ao fazer todas as coisas e ao estar presente na vida do homem. A sabedoria de Deus, então, ela está ligada às coisas espirituais e à prática. Não é sábio aquele que apenas conhece, sabe a teoria, mas aquele que pratica. Os fariseus conheciam muito bem a lei, mas não sabiam colocar em prática o amor. Eles sabiam que os 10 mandamentos e os mandamentos do Velho Testamento se resumiam em apenas 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eles conheciam, mas não sabiam colocar em prática. E ficavam vigiando Jesus, que curava em dia de sábado, que colhia espigas e comia no dia de sábado porque estavam com fome. Eles ficavam no pé de Jesus procurando algo, alguma falha, porque eles não sabiam amar. Eles não sabiam que agradar a Deus é viver a sabedoria de Deus na prática. E a prática é o amor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó 28, 28 diz: o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é o entendimento. Temer a Deus é levar Deus a sério. É saber que Deus está falando algo sério. Aquilo que Ele está falando, Ele vai cumprir. E temer ao Senhor é apartar-se do mal. Ah, quantas pessoas sabem que uma coisa é ruim, mas não se apartam dela. Sabem que certos programas não prestam, mas os seus dedos, as suas mãos estão indo ali para ligar naquele programa. Sabem que aquele filme não é bom, vai trazer temores, vai trazer problemas, vai trazer sensações negativas, vai encher a mente de sujeira, de pornografia, mas estão querendo ver o mal. Sabem que aquela bebida não presta, mas querem experimentar. Sabem que droga é coisa que vai levá-los à falência, vai levá-los à destruição, mas querem experimentar. Temer a Deus é ser sábio, é ter o conhecimento de Deus, é apartar-se do mal. Sabe que é mal? Não vou por aqui. Eu quero o caminho
do bem. Eu quero a vontade de Deus. Temer ao Senhor é sabedoria. Em Provérbios 1, 7, Salmo 111, de 1 a 10, os textos nos dizem isso. Bom entendimento tem todos os que obedecem aos seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. Bom entendimento tem todos os que obedecem aos seus preceitos. O livro de Provérbios foi escrito, e Provérbios não é máximas de sabedoria, mas Provérbios, a palavra Provérbios quer dizer comparações. Então são apenas comparações entre a vida do sábio e do tolo, do ímpio e do santo. E mostra o caminho dos tolos, e mostra o caminho do insensato, e mostra o caminho dos ímpios, e mostra o caminho do justo, do sábio, da pessoa que busca a Deus e que ama o Senhor. Então, é uma escolha. A sabedoria está aí, clamando nas ruas, e o que temos de fazer é escolher. Escolher a vontade de Deus. No Novo Testamento, a sabedoria do Senhor se revela na redenção do homem através de Cristo e se manifesta na Igreja. Então, a sabedoria de Deus é revelada em Cristo e ela é manifestada na Igreja. Ou seja, o mundo todo está vendo pessoas que antes roubavam, matavam, prostituíam, estavam ali nas drogas, estavam ali na bebida, no alcoolismo, estavam ali vivendo abaixo dos padrões mínimos para a sociedade. E hoje estão vivendo uma vida reta, uma vida digna, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Isto é a sabedoria de Deus manifestada aos homens. A sabedoria de Deus se manifestou em Cristo e através de Cristo, dando o Senhor o seu Filho para morrer em nosso lugar, nos trazer salvação e uma vida nova. Ter a possibilidade de habitar no nosso coração o Espírito Santo de Deus. Paulo mostra a sabedoria de Cristo presente na criação, na redenção da humanidade. Em Colossenses 1,15, Paulo diz que Jesus, em Cristo, toda a sabedoria de Deus se manifesta. Em Jesus, nos seus ensinos, na sua vida, na sua conduta e na sua obra redentora ali no Calvário. A sabedoria de Deus se manifesta. A sabedoria de Deus para o mundo é loucura, assim como a sabedoria do mundo para Deus é loucura. Mas a sabedoria de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, pois a sabedoria de Deus nos traz salvação. Quem sabe você é uma pessoa que está aí atrás das filosofias, atrás de nova era, atrás de pirâmides, atrás de tantos conceitos, atrás dos livros, mas se sente perdido. Se morrer, sabe que vai para o inferno. Se sente no pecado, sujo. Quem sabe você tem procurado tanto e a sabedoria de Deus está dizendo: eu estou aqui em Cristo. Receba o perdão dos pecados e a vida eterna, isto é, ser sábio. Jesus se fez a nossa sabedoria através da sua crucificação. Quem é sábio é aquele que se entrega a Jesus. Quem é sábio é aquele que entrega a sua vida ao Senhor. Jesus se fez a nossa sabedoria através da cruz. E sábio é aquele que ganha vidas, sábio é aquele que se entrega ao Senhor, sábio é aquele que sabe que sem Deus nada podemos fazer. Todas as tentativas do homem para chegar ao conhecimento da verdade, através de reflexões filosóficas para o entendimento dos problemas da existência humana, são consideradas como loucura diante de Deus. Nós já vimos tantas hipóteses humanas, na época em que elas surgem, elas são tidas como um máximo. O tempo passa e aquilo cai no ridículo. Assim são as conjecturas humanas, são loucura diante de Deus. Tudo que o homem acha que é sábio. O homem vai chegar ao nirvana, vai chegar a um estado, a reencarnação vai mudar o homem. Isto é loucura. A sabedoria de Deus está
em Cristo e na revelação do seu amor. A sabedoria do Senhor se manifesta nas obras criadas, a perfeição da natureza, seu equilíbrio e beleza nos falam dessa sabedoria imensurável. Vemos então, é só abrir os olhos e contemplar Deus em toda a natureza. Por isso temos aquele hino tão maravilhoso, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar na grandiosidade do teu ser. E vai descrevendo a natureza. E a sabedoria de Deus se manifesta aí e se manifesta em Jesus, nos dando perdão e vida eterna. A sabedoria de Deus nos é outorgada através da oração. Tiago 1,5 diz, ora, se algum tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé. Você pode pedir a Deus sabedoria, sabedoria para passar no exame, sabedoria para o vestibular, sabedoria para fazer as suas escolhas, sabedoria para caminhar, sabedoria para viver, sabedoria para ser mãe, sabedoria para ser pai, sabedoria para educar os filhos, sabedoria. Pedir em oração, que Deus dá. Sua mensagem tem o caráter preventivo e de revelação de seu caráter sábio. A mensagem da palavra de Deus, ela tem esse caráter preventivo de nos mostrar, Deus nos mostra o caminho em que devemos andar. Ele nos mostra aquilo que é um buraco e aquilo que é o caminho da vida. É preventivo o caráter da revelação de Deus em sua palavra. Achegar-se a Deus é ser sábio. Obedecer-lhe a palavra é alegrar o seu coração e guardar-se do sofrimento tolo da desobediência. A desobediência leva à morte, a desobediência leva às lágrimas, a desobediência leva à tristeza. Mas a obediência traz vida. Então, vamos escolher o caminho de vida. Somente Deus sabe todas as coisas e em Cristo Ele nos mostra a dimensão da sua sabedoria. Somente Deus sabe todas as coisas. Isso deve ficar impregnado em sua mente e em seu coração. Só Ele é onisciente. O diabo não sabe todas as coisas, somente Deus. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria de Deus. Quem conhece Jesus mergulha na sabedoria. Quem conhece Jesus é sábio e pode ver a vida desse prisma de Deus, olhar de cima do alto. No Apocalipse, capítulo 5, de 11 e 12, diz, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Digno é o Cordeiro de Deus de receber sabedoria, porque Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o próprio Deus, Ele é digno de receber sabedoria, porque o Espírito de Deus é Espírito de sabedoria, o próprio Deus é a sabedoria. Então, tudo se resume em Jesus e na sua obra maravilhosa para a nossa salvação. Nós vemos que a sabedoria de Deus traz autoridade, vida, honra e bênçãos numerosas para o cristão. Quando nós vivemos na presença de Deus, nós temos autoridade. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades, por causa de Jesus. A sabedoria chama-nos para conhecermos a mente de Deus em sua criação e manutenção do universo. Deus nos convida, Ele abre as portas dos céus, Ele abre o seu próprio coração e nos convida. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. O Senhor deve ser adorado por sua sabedoria, por sua onisciência. Ele é digno, Ele é digno,
Ele é o Criador, Ele é sábio, Ele é o Senhor. E finalmente, em Apocalipse 7 está escrito: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Que você possa adorar a Deus por sua onisciência, por sua sabedoria, como nos céus Ele é adorado. Que Deus te abençoe.